Paulo vai dizer isso lá no Novo Testamento. Paulo vai dizer assim, olha, aquelas pessoas que são relapsas e impenitentes, alguém lembra o que Paulo diz? Vocês estão acumulando ira para o dia do juízo. Então, Deus é tardio em irar-se, diz Naum, mas o pote enche. Quarto, a ira de Deus, diz Naum, ela é irresistível. Não há a quem recorrer. Não há fulano, ciclano, poder aqui, não há nada que possa resistir ao poder de Deus. Os assírios, eles eram protegidos por muros poderosíssimos, muros aparentemente intransponíveis, e isso fazia deles um povo orgulhoso. Quem vai chegar aqui? Qual exército que vai conseguir invadir esses muros? E mesmo que consiga, se conseguir tal feito, vai se deparar com grandes carros, com soldados valentes, com armas impressionantes, com o melhor exército do mundo. Quem vai nos vencer? O mar. As águas que inundaram, o poder de Deus. Tudo isso que eles tinham era como nada diante de Deus. Naum diz, olha, quando o braço forte de Deus vier, não há o que possa detê-lo. Não há o que ser feito diante da ira de Deus. Olha o que diz os 4 primeiros versos do capítulo 3. Ai da cidade de sangue, ela está toda cheia de mentira e de roubo, e não solta sua presa. Atenção ao estalo do chicote, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, o saltar dos carros, o cavaleiro montado, a espada flamejante, a lança reluzente, a multidão de mortos, o montão de cadáveres, defuntos inumeráveis. Gente tropeça nos cadáveres, tudo isso por causa de tantos adultérios da prostituta formosa, da mestra das feitiçarias que vendia nações com sua prostituição e famílias com suas feitiçarias. Naum está falando de Nínive aqui. Versos 5 e 6. Coloco-me contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei as tuas vestes até o teu rosto, e mostrarei a tua nudez às nações e a tua vergonha aos reinos. Jogarei sobre ti impurezas, e te tratarei com desprezo, e te farei um espetáculo. Naum está comparando Nínive a uma prostituta que possui doenças venéreas. E ele diz assim, olha, todas essas doenças que você encobre, elas serão expostas por Deus. Aquilo que é imundo e está escondido vai ser revelado. Ou seja, a ira de Deus está entrando em ação. Então preste atenção nisso. Resumindo, para a gente partir para a parte final da mensagem. O que Naum nos ensina acerca da ira de Deus? 4 coisas. Primeiro, a ira de Deus, ela é a justa retribuição ao mal. Um Deus bondoso, ele não pode ser negligente e tolerante com o mal. A ira de Deus, ela é a justa retribuição ao mal. Segundo, a ira de Deus, ela pode ser pessoal. Terceiro, a ira de Deus, um dia, apesar da paciência, um dia ela será derramada. E quarto, essa ira, ela é irresistível. É por tudo isso que a Bíblia, ela nos adverte. Lá em 1 Tessalonicenses 1,10, Paulo diz assim: fugi da ira vindoura. Fuja. Algumas palavras
finais com aplicações sobre esse atributo de Deus. Primeiro, existem 2 pecados na Bíblia que são aqueles pecados que mais despertam e mais suscitam a ira de Deus. Sabe aquelas travessuras que o seu filho faz e você fala assim, isso aí eu vou relevar, passar por cima. Isso aí eu vou tolerar um pouco. Agora existem coisas que se ele fizer na hora, aquela coisa que o empregado faz, você olha e diz assim, tudo bem, te aguenta. Agora tem coisa que se o empregado fizer, na mesma hora o patrão vai lá e... Então tem 2 pecados na Bíblia que suscitam a ira de Deus com uma força enorme. Quais são? Adultério e assassinato. Não. Pensa assim não, fariseu. Orgulho e impenitência. Quando você lê a Bíblia, esses são os 2 principais pecados que deixam Deus muito irado. Deus resiste ao soberbo. E assim acontece, por quê? Porque no orgulho, a pessoa orgulhosa, arrogante, essa pessoa, ela se considera superior. Essa pessoa, ela se considera suficiente. Essa pessoa, ela não volta atrás de jeito nenhum. E isso deixa Deus muito irado. Ter que conviver com alguém que é nariz em pé. Ter que conviver com alguém que diz assim, não dependo de nada nem de ninguém, que é suficiente, autossuficiente. Então nós precisamos estar atentos a isso aí. Onde, em qual área da minha vida que eu procedo assim? Segundo, a impenitência. A impenitência, ou na impenitência, a pessoa, ela não muda de jeito nenhum. Por isso que o impenitente é orgulhoso. Ela não pondera. Mesmo diante da paciência, mesmo diante da misericórdia, mesmo diante das oportunidades, a pessoa prossegue. Ela continua. Ela ouve as advertências, ela sabe do certo e do errado, mas ela não retrocede. E aí, prosseguindo no seu caminho, mesmo diante de advertências, a ira de Deus vem furiosa sobre ela. No final das contas, por que existe gente no inferno? Por causa de adultério? Não. Por causa de assassinato? Não, porque lá no céu também tem adúltero e assassino. Né? Por que tem gente no inferno? Por causa de corrupção? Não, porque lá no céu também tem corrupto. Por que as pessoas estão no inferno? Por causa de impenitência, incredulidade, porque não mudaram. E qual é a maior manifestação da ira de Deus? O inferno. Então, 2 pecados que mais suscitam a ira de Deus: orgulho e impenitência. E se nós queremos, como disse Paulo em Tessalonicenses, fugir da ira de Deus, é um bom começo. Para se desviar da ira de Deus, é um bom começo. Deixar de ser orgulhoso e deixar de ser descrente.
Segundo, a ira de Deus, ela não separa o pecado do pecador. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, olha, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso que é famoso, né? Esse ditado, ele tem dois lados. Ele é verdade em parte. O primeiro lado desse ditado eu vou dizer agora de manhã, o outro lado eu vou dizer à noite, para você poder voltar à noite. Preste atenção numa coisa, gente. O pecado, ele não é uma substância anexa ao homem. Já viu quem teve câncer no intestino, tem que botar aquela bolsinha, fica uma coisa anexa à pessoa? Pecado não é uma coisa anexa ao homem. O pecado, ele não é um compartimento que existe em nós. A Bíblia diz que o pecado, ele faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso ser. É a minha vontade, é o meu coração, é a minha atitude, são os meus desejos. Ou seja, eu não sou pecador porque peco, eu peco porque sou pecador. Então a ira de Deus, ela não se dirige apenas contra o pecado, mas ela se dirige também contra o pecador. Como que você separa uma coisa da outra? Hoje à noite, quando você ouvir o outro lado, você vai ficar cheio de dúvida, porque o outro argumento também é muito bom, mas os dois são verdades. Como que a gente concilia isso? Não sei. Terceiro e último lugar. Gente, Deus, isso aqui eu vou falar, vou dar uma ênfase muito maior à noite. Mas Deus, Ele precisa. Sabe o que é precisar? Ele é obrigado, se é que a gente pode usar esse termo para Deus, mas Ele é obrigado pela sua própria natureza, por causa da sua santidade, por causa da sua bondade. Ele precisa resolver o problema do mal. Um Deus santo e justo é um Deus que se ira contra a impiedade, contra a injustiça, contra o pecado. Deus não pode ver o erro, o pecado e ficar sem agir, e não tomar nenhuma providência. Ou seja, para que a ira divina não destrua esse mundo, que inclui eu e você, é necessário que alguma coisa seja feita. Eu sou pecador, você é, todos nós somos. Por que a ira de Deus, ela não cai sobre nós? Alguma coisa aconteceu. É necessário que alguma coisa impeça que a ira de Deus seja derramada. Só assim a ira de Deus, ela pode ser contida. E é nesse sentido que é necessário que haja um negócio chamado de propiciação. O mal está ali e a fúria e a ira de Deus está aqui, vindo na direção do mal. E Deus, como diz o autor de Hebreus, vai consumir tudo, porque Ele é fogo consumidor. Antes da ira de Deus chegar e destruir tudo, existe alguma coisa para aplacar a ira de Deus. E diz o apóstolo João
que aquilo que aplacou a ira de Deus e não deixou o fogo consumidor chegar em nós foi o sacrifício de Cristo. Na cruz, a ira divina que seria lançada sobre nós foi direcionada para a cruz. Por isso que o publicano, ele disse o quê? Ó Deus, sê propício a mim que sou pecador. Isso só é possível por causa do sacrifício de Cristo. E é sobre isso que eu vou encerrar a mensagem hoje à noite. Você já viu mensagem evangelística aqui na igreja? É raro, né? Hoje à noite vai ter. Você tem alguém que não é crente? Pode trazer hoje à noite. Para vocês terem noção, a gente vai começar a mensagem pregando pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards. Deus precisa resolver o problema do mal. E como que ele resolve? Jesus Cristo. É por isso que o hino que a gente vai cantar daqui a pouco, a pessoa que compôs tem que ser um teólogo. Tem que ser alguém que entende de ira, de justificação, do que significou o sacrifício de Cristo. Não foi qualquer um que compôs esse hino. Ele diz assim: louvamos, Senhor, e adoramos. A Ti, ó Deus, homem no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado, por nossos pecados, morreste na cruz. E aí ele vai dizer assim lá na última estrofe: em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. Viu? Não pode deixar sem castigo. Mas em Cristo isso acontece, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador. Gente, isso é evangelho. Lamentavelmente, grande parte das pessoas que lê João 3, para ali no verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se continuar lendo, chega lá no verso 34, vai encontrar assim: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a ira de Deus, ela permanece sobre quem? Sobre aquele que não teve propiciação pelos seus pecados, sobre aquele que é rebelde, sobre aquele que é impenitente e descrente, não crê em Cristo, mas sobre aqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador. Diz a Bíblia que não apenas a ira de Deus é retirada, mas diz que sobre essas pessoas Deus lança justificação, reconciliação, purificação, santificação. Isso é o Evangelho. Essas são as boas novas. E são essas verdades que transformam as vidas, que mudam as nossas vidas, que nos conduzem à eternidade.
Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse momento cantando e agradecendo a Deus por essa verdade. Amém.